boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem sempre nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, que está situada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Entre na sua casa, na sua empresa, aí no seu local de trabalho, talvez até mesmo no seu lazer, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, nessa noite eu quero deixar uma palavra reflexiva para a nossa breve meditação e quero pedir ao Pai das Luzes, ao Senhor Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida, que Ele venha nos sustentar, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos dar uma noite abençoada na presença dEle, que nós possamos repousar na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu quero meditar uma palavra com você que está registrada no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. E nós vamos falar sobre o espinho na carne. O texto, no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo de número 1 até o 10, fala sobre a visão celestial e o espinho na carne. E eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com você o que Deus colocou em meu coração. Nós vamos à palavra de Deus, depois quero fazer uma oração com você, porque Deus é fiel para nos abençoar. Amém? A palavra de Deus, em 2 Coríntios 12, 7, diz assim: E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Amados, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu olho para a vida de muitos homens e mulheres de Deus, embora o Evangelho de Cristo tenha estado tanto em descrédito por causa de tanta vergonha que muitos homens, muitas mulheres que se dizem de Deus têm exposto a palavra de Deus, né? Mas de todas as maneiras, nós vemos que existem homens tão extraordinários e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que têm assim uma responsabilidade muito grande como Paulo tinha. Evangelizam, pregam a palavra, prezam por não envergonhar a palavra de Deus, o Evangelho, manter o Evangelho de Cristo sempre em crescimento, polido, porque homens há muitos anos, há milênios atrás, pagaram um preço muito alto para que esta palavra chegasse até nós hoje. Mas Paulo, ele foi um homem que talvez ele teve revelações mais excelentes do que Paulo, do que Pedro, Tiago, João, do que os apóstolos que andaram com Jesus. E ele teve o privilégio de, depois de Jesus voltar para sua glória, o próprio Cristo se manifestar a ele no deserto de Damasco, e ali o Senhor mesmo o resgatou, com uma operação, uma manifestação teofânica tremenda do poder de Deus. Paulo, ele ouviu de Jesus. Paulo, ele viu coisas que nenhum outro homem chegou a ver na sua época. Ele foi um privilegiado por não ter andado com Jesus, mas ter sido resgatado pessoalmente depois que Jesus voltou para sua glória. Jesus, ele teve
né, o amor, porque foi amor de Cristo que se manifestou na vida de Paulo, rancoroso, odiando a igreja, perseguindo a igreja, matando crente, lançando nas prisões. E o próprio Cristo, quando viu que Pedro não dava conta, João não dava conta, ele próprio voltou e veio resgatar esse homem. Esse homem foi um homem tremendo nas revelações, a capacidade que Deus deu para ele foi muito grande. Um homem que evangelizou a Ásia Menor toda, um homem que plantou igrejas, que edificou igrejas, que levantou discípulos, que maravilha. O que dizer desse homem? Que ele diz que, para que ele não se exaltasse pelas revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. E hoje os eruditos, teólogos, os estudiosos batem cabeça para tentar saber que espinho na carne era esse de Paulo. Mas nós sabemos que havia algo que incomodava o apóstolo. Como existe algo que incomoda você, como existe coisas que incomodam ao pastor Isaías, como existe coisas que incomodam desde o menor na igreja até o maior. Sabe por quê, meus amados? Eu tenho para mim que muitas das vezes Deus, ele não faz tudo que a gente quer, porque se ele fizer, ele nos perde. Paulo, amado, com tantas qualidades, com tanto favor e amor de Deus na vida dele, Paulo tinha coisas na sua vida que ele não conseguia entender nem resolver. Paulo, depois que ele terminava uma jornada evangelística de sucesso, depois que ele dava um nó na cabeça dos estudiosos, dos religiosos, ele voltava para casa. E quando ele voltava para casa, Paulo era como eu e você depois de um culto. Paulo, ele tinha coisas na sua vida que chegavam a doer na sua alma. Áreas da sua vida que não eram resolvidas. Talvez, eu já ouvi um comentário de um grande evangelista, né? Que ele disse, olha, Paulo, quando ele passou em Antioquia, quando ele passou na Macedônia, Paulo se apaixonou por uma mulher que era casada. A gente não tem a certeza disso, mas a ideia de alguém que estudou e talvez colocou isso na sua cabeça, mas muitas são as questões levantadas sobre esse espinho na carne. Nós sabemos que todo crente tem um espinho na carne. Muitas das vezes você termina um culto na igreja tão maravilhoso, você deu glória a Deus, você falou em língua estranha, você sentiu a presença de Deus, mas quando você volta para casa, alguma coisa entristece teu coração no ponto de ônibus. Alguma coisa entristece teu coração quando você pisa dentro da sua casa. Talvez um filho que, por mais que ele te ame, ele não quer Jesus. Talvez um marido que, por mais atencioso, por mais que ele pague as contas, e não deixe faltar nada para uma mulher, ou uma mulher com o marido, uma ótima dona de casa, mas às vezes ela não quer Jesus. E às vezes a pessoa fica frustrada, é uma dor. Porque quantas das vezes no dia de uma festa na igreja, de um evento, o esposo não está do lado, ou a esposa não está do lado, ou alguém chega e diz, filha, eu vi teu filho vindo agora, drogado. Ele estava ali na esquina com os colegas, e às vezes a mãe está dentro da igreja e esta informação chega para ela dentro da igreja. Quantos de nós temos um espinho na carne e a gente dentro da igreja, no meio dos irmãos, a gente tem que se fazer de forte o tempo todo. Sabe? A maioria das pessoas não conta os seus fracassos, suas fraquezas, os seus temores. A gente só fala de coisas altivas, coisas grandes. Porque, afinal de contas, se a gente não falar, alguém vai dizer para nós, você não tem fé. Onde é que está a tua fé? Talvez você que está me ouvindo, vai me ouvir, vai estar de posse dessa palavra. Quantas das vezes uma pessoa com a vida toda arrebentada chegou perto de você falando para você de coisas extraordinárias. E você sabe que aquela pessoa está passando pelo vale da sombra da morte. Muitas das vezes é a fé da pessoa.
mas muitas das vezes ela não quer se dar, ela não quer dar o braço a torcer para pedir você ajuda. Me ajude em oração. Ore junto comigo. Até porque hoje um espírito de desconfiança, né, paira sobre a igreja. E quantas pessoas hoje, amado, na maioria das vezes, fala: eu queria até pedir ajuda. Mas se eu falar para o irmão me ajudar, o irmão vai falar que eu estou em pecado, vai falar que eu estou fraco. E essa coisa não deixa a pessoa pedir ajuda. E também, cá para nós, existe muitas coisas que não vai adiantar você pedir ajuda para homem. O espinho vai estar doendo. E vai estar doendo porque é uma permissão de Deus. Amados, não são poucos homens de Deus e mulheres de Deus que caíram na fé porque conquistaram as coisas com tanta facilidade. Veio a igreja grande, veio os carros, veio as casas, veio o dinheiro, tudo com facilidade. Daí a pouco essa pessoa caiu na fé. Essa pessoa hoje vive dentro da igreja, mas vazio. Hoje, quantas pessoas que estão hoje exibindo televisão, exibindo rádio, 24 horas, exibindo riqueza, mas essa pessoa está tão vazia de Deus. Ela usa apenas o quê? O conhecimento na palavra. Apenas o conhecimento. Né? Então, quantas pessoas também a gente conhece que Deus abençoou de tal maneira que essa pessoa afastou da igreja. Às vezes uma pessoa pede uma casa na praia, Deus dá a casa na praia. Onde é que está o crente? Está na praia. Pastor, eu queria que Deus me desse um carro para mim poder chegar mais rápido na igreja. Eu vou ajudar o irmãozinho a chegar até em casa, aquele que tem dificuldade, aquele idoso. Eu vou pegar o doente em casa. Aí Deus dá um carro lindo, maravilhoso. E aquele irmão leva lá e fala: pastor, consagra o meu carro. Esse carro é de Deus. Mas passado alguns dias você pergunta: onde que está o irmão? Ah, pastor, eu vi o irmão passar com a família lá para baixo de carro. Ah, pastor, o irmão foi viajar de carro. O carro, ele nunca carrega um doente, ele nunca carrega uma pessoa que não é da sua família, mas ele está sempre passeando e aquele irmão, ele esfria na fé, ele se afasta da fé. Amados, muitas das vezes um espinho na carne serve para mostrar que nós somos carne, para mostrar que nós dependemos de Deus, porque quando Deus dá tudo para o homem, tudo que ele pede, na maioria das vezes acontece de Deus dar muita coisa, Deus já sabe do resultado. Mas Deus é Deus. Porque às vezes a pessoa vai passar pelo vale, vai passar por um processo na vida, mas depois Deus resgata ele de novo, traz ele de novo. Mas existem coisas que não precisa, porque eu sempre digo, a hora que a gente entender que é necessário, amado, você ter um espinho para doer na tua carne, para você entender que você não é anjo, que você não é a quarta pessoa da Trindade, a você entender que você é um ser humano, né? Um ser humano falho, um ser humano que está sujeito às intempéries dessa terra e que você vai depender sempre de Deus. Quantas das vezes o Senhor permite que um espinho fica para quê? Para você se curvar diante dele e falar: Deus, eu não estou aguentando hoje. Porque esse espinho está doendo na minha alma. Amados, quantas pessoas pode olhar para dentro de si e falar: eu tenho algo na minha vida que eu não resolvo, algo na minha vida que não muda, e isso na minha vida está me matando. Não está te matando. É apenas uma permissão de Deus para você lembrar que tem um Deus no céu. Um Deus que te abençoa, um Deus que não te deixa desamparado. Então Paulo, ele diz que ele orou 3 vezes pedindo: afasta de mim, tira de mim esse espinho na minha carne. A resposta de Deus para ele foi uma: Paulo, a minha graça te basta, o meu amor te basta. Então Paulo, ele analisando bem, se o amor de Deus, se a graça de Deus bastasse para ele, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza, então Paulo entendeu o seguinte: olha, quando Paulo cita aqui assim, ó, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Todos nós temos fraqueza. Quando Paulo, ele continua dizendo: para que em mim habite o poder de Cristo. Ele continua dizendo:
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Quantas pessoas te caluniam? Quantas pessoas falam mal de você? Quem é teu advogado? Jesus. Quem é teu juiz? Deus. Então você tem o melhor a teu favor, não temas. Deixa te injuriarem. Deixa se levantarem contra você, porque Deus vai fechar a boca do leão. Amém? Então ele diz, tem nas minhas injúrias, nas necessidades. Quantas das vezes você olha e fala, meu Deus, está faltando tudo agora. Eu estou sentindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas de repente vem o socorro. Quem traz o socorro? Quem é o Deus da provisão? É Deus, Ele. Quem é a provisão? Quem traz a provisão para a sua vida? É Deus, que está te assistindo. E que as misericórdias dele são grandes na tua vida. A mesma coisa, a palavra continua dizendo, nas perseguições e nas angústias. Quantas das vezes você é perseguido e angustiado? A angústia vem por quê? Porque alguém trai tua confiança. Porque alguém te machuca. Porque alguém te fere. Porque alguém te decepciona. Mas Deus não te decepciona. E Paulo diz, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você se sente fraco, abatido, desanimado, prostrado, sabe aquela hora que você pega o seu WhatsApp e começa a ligar para as amigas, para os amigos, mandar mensagem, procurar mensagem. Você fala, nossa, eu tenho aqui tanta mensagem no meu Zap, né? Deixa eu dar uma olhadinha numa mensagem dessa que vai me fortalecer. E você pega e começa ali a procurar. Todas elas passam pela tua mente, teus olhos, e não chegam ao teu coração. No final das contas, você esquece dos amigos, você esquece das mensagens prontas no seu Zap, e você vai para onde? Para o joelho. E é no joelho que Deus se manifesta. É no joelho que Deus coloca a mão na tua cabeça e diz para você, eu estou aqui, não temas. Eu sou contigo. E se Deus ele é contigo, ninguém pode ser contra você. Deus é fiel para te abençoar. Sabe, amado? Paulo, ele diz uma coisa tremenda. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Porque na tua fraqueza, se você se curva para buscar a Deus, a tua força está em Deus. A tua força está em Deus. Ele é a tua força. Ele é o Senhor da sua vida. Quando eu saio um pouquinho daqui e eu entro, vou dar uma passadinha com você no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 13 e 14, diz assim: como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Amados, quem nos consola na hora da dor, do sofrimento, é Deus. É Ele quem nos consola. É Ele quem nos abençoa. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos coloca de pé. Não temas. Creia que o Senhor está no controle da sua vida. Creia que Deus é o Senhor da sua vida. E nada, absolutamente nada vai faltar para você e para toda a sua casa. Agora eu quero dizer para você, às vezes você tem orado a Deus, Senhor, tira de mim, afasta de mim, arranca de mim, tira essa coisa de mim. Senhor, muda a minha história nessa área. E às vezes as coisas não estão acontecendo. Porque Deus sabe muito bem que existem coisas que se Ele fizer na tua vida rápido, sabe, você vai simplesmente abandoná-lo. Sabe, tem gente que quando ora a Deus e Deus realiza um milagre, eles querem exaltar Jesus. E exalta sim. Ah, eu orei, eu clamei, eu orei de madrugada, eu jejuei, e aí eu recebi minha bênção.
Deus teve misericórdia. Deus teve graça da sua vida. Deus olhou para você e te amparou. Não te desampara. Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você possa, em nome de Jesus Cristo, abraçar a fé. Abraçar, falar para Deus: Senhor, independente do deserto, do vale, Tu és meu Deus. Eu estou contigo. Não te abandono. Eu sei que esse momento eu vou passar por ele. Se essa prova é do Senhor, Deus, eu vou passar por ela de cabeça erguida. Se não é, o Senhor tira. Mas eu quero dizer para você que existe um espinho na carne, pelo menos. Pelo menos um espinho na carne. Que ele finca na tua alma. Para mostrar para você uma coisa: você ainda não está morto. Você está vivo. É sensível. É humano. E existe um Deus que pode consolar você na hora da dor. Amém? Talvez o espinho na sua carne é o filho. É a filha. Talvez um problema sentimental que até hoje não se resolveu. Talvez uma decepção amorosa. Talvez uma prisão. Há pessoas que estão num relacionamento que é uma prisão. Que é uma prisão, a dor, a sofrimento. Eu não sei qual é o teu espinho na carne, mas eu sei que algumas dores Deus vai tirar. E aquela dor que não sair, não reclama com Deus, não. Apenas fala para Ele assim: Deus, se é permissão tua, eu suporto. Mas se não é, se é do adversário, eu rejeito. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Deus vai te abençoar. Eu quero nessa noite, antes de orar por você, eu quero mandar um abraço para Nailê, para o Walter, a dona Matilde, a Samanta, a Vanderleia, o Tarcísio, a Vitória e a Tainara, né? Lá em Além Paraíba. E quero mandar um abraço também carinhoso para o Augusto César de Souza e a Gislaine, sua esposa, a Kelfane, sua filha, o Caio Giovanni, o Carlos Giovanni, toda a família do Augusto César no bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. Que Deus abençoe muito. Eu quero nessa noite orar com você e dizer para você: filho, você é um privilegiado por, na hora da dor, do sofrimento, escolher dobrar o teu joelho e orar a Deus, mesmo chorando, mesmo em lágrimas, porque não foi poucas vezes que você chegou da igreja e você falou: meu Deus, que culto tão abençoado, mas agora cheguei em casa e está aqui esse problema. Senhor, uma solidão, uma tristeza, as dívidas, os problemas, não importa qual seja o seu espinho, se ele está aí, se ele não sai, é porque Deus tem um propósito nesse espinho. Mas uma coisa é certa: o que não é de Deus não fica na vida de um cristão. Não fica na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança que é separado pelo Senhor. Eu quero orar por você, que nessa noite, ao passar o dia, você está vivendo um momento tão estranho nesse final do ano. Você está pensando em tantas coisas e não sabe o que vai se realizar. Mas saiba de uma coisa: Deus está no controle da tua vida. Deus está cuidando de você. Deixa eu te falar uma coisa antes de orar para você. Eu conheci um pastor que a filha dele louvava a Deus na igreja. Aquele homem tinha um orgulho muito grande da sua família. E aquele homem, um dia a filha começou a namorar. E ela, quando o pai descobriu, já havia de alguns meses. Mas aí o pai chegou para ela e disse: filha, você começou a mudar no louvor da igreja. Já não é mais a mesma coisa, não tem compromisso. Ô filha, pensa bem, você está deixando Jesus por causa de um namorado. Mas nesse inteirinho, essa menina engravidou. E aquele pai, porque a igreja, a liturgia da igreja era muito rígida. E aquele pai pegou a sua filha, então tirou ela da frente do louvor para dar uma demonstração, né, de autoridade e de santificação na igreja. E aquela filha foi para as drogas.
Aquela filha ia na porta da igreja para afrontar aquele pai. Um dia eu estava orando com aquele homem, um jovem, um velho ancião, um homem já com seus quase 80 anos de idade. E aquele homem subindo comigo para o monte falou: pastor, eu cuidei tão da minha filha. E a minha filha fez o que fez comigo. E eu estou tão chateado, pastor, que eu estou pensando em acabar com a minha vida. Você sabe o que é um homem, quase 80 anos de idade, chegar a falar algo dessa forma? Uma filha que ela passou da juventude, já estava entrando já em quase seus 40 anos de idade, e aquela filha, ela sai de debaixo das mãos do pai, e ela vai cuidar da vida dela, e aquele homem levou um baque tão grande na vida, e quando isso aconteceu, até os membros abandonou ele. Naquela noite eu disse para ele assim, falei: olha, a tua filha pertence a Deus. O Senhor é um homem de Deus. Vamos orar pela tua filha, ela vai voltar. E quando foi uma semana depois, aquela menina procurou o pai. Aquela menina procurou o pai, aquela jovem senhora, com a criança nos braços, machucada. E ela disse para ele: eu quero pedir perdão, quero restaurar minha vida com Jesus. Amados, aquela mulher não tinha casado. E ela casou, consertou a vida dela. O homem que ela foi morar com ele, se converteu ao Senhor. E tudo se fez bonança novamente na vida daquele homem. Mas aquele homem relatou para mim e falou: pastor, já tem para 2 anos, quase 2 anos, que eu saio do culto, eu estou pregando mecanicamente. A minha vontade não é ir para a igreja. Mas, amados, na hora que Deus colocou a mão, trouxe a filha dele de volta, abençoou a filha dele, aquele homem renovou a sua fé. E eu vi aquele homem com quase seus 80 anos de idade pular no púlpito da igreja, agradecendo a Deus. Sabe, a nossa jornada na terra tem que ser assim. Todos nós temos problemas. O pastor Isaías tem problemas. Eu aprendi a falar com Deus: Senhor, se esse problema é uma permissão tua para o meu crescimento, eu vou aceitar ele, eu vou passar com ele, eu não vou abandonar a fé. Mas se isso é uma seta do diabo, que o Senhor tira da minha vida. Com certeza muitas coisas Deus tira, Deus limpa, Deus, ele cada dia lapida a gente, mas existem algumas coisas que é pra gente não se sentir orgulhoso, que é pra gente não se sentir grande demais. Tem muitos homens e mulheres de Deus que acham que são a 4ª pessoa da Trindade. A pessoa acha que ele é Deus na terra. Não somos Deus, nós somos servos dele. E temos que andar com ele gemendo, temos que andar com ele vencendo as batalhas, vencendo as traições, que não são poucas nessa terra, mas Deus é fiel para nos abençoar. Eu quero, nessa noite, fazer uma oração com você e pedir a Deus que Deus te abençoe muito. É momento de oração, é momento de milagres. Eu quero agradecer a Deus, mandar um abraço para todos que tiveram hoje no círculo de oração na igreja com a pastora Conceição e pedir a Deus que Deus continue abençoando, porque eu aprendi uma coisa, sabe? Aprendi uma coisa. A obediência, o respeito a uma liderança é bênção divina na vida da gente. Vamos falar com Deus? Vamos orar ao Senhor? Ei, irmão, minha irmã, jovem, qual é o teu espinho na carne? O que está doendo aí? Se você pode estar em casa, dobra o teu joelho. Se você não pode, aonde você estiver, se ligue em Deus. E Deus vai estar abençoando você e toda a sua família. Querido Deus e soberano Pai, eu chamo, meu Deus, a tua presença, peço a tua glória, a tua graça, dentro dessa casa, onde, meu Pai, essa mensagem, essa palavra e esta oração está chegando, que chega a providência divina do Senhor. Meu Deus, talvez nessa noite, alguém, meu Pai, está com seu coração tão atribulado por causa de um problema sentimental, emocional, talvez, meu Pai, a vida conjugal. Senhor, eu oro nessa noite pedindo
pela vida, meu Pai, da nossa irmã Rosiane, meu Pai, toda a sua família. Eu oro pedindo que o Senhor venha abençoar a Rosiane, o Heleno Júnior, meu Pai, toda a sua casa. Eu peço, meu Deus, pela vida da nossa irmã Eliane, meu Pai, toda a sua família. Eu peço, meu Deus, que coloca teus anjos acampados para abençoar, meu Deus, a casa, a filha, meu Pai, a Franciele, toda a sua família. Ó Deus, eu oro pedindo pela vida, meu Pai, da pastora Conceição. Eu oro, Senhor, pela vida, ó Deus, da Lavínia, pela vida, meu Pai, da Gabriele, pela vida do Max, da Juliane. Eu oro, meu Deus, pedindo pela vida do Felipe, da Wanda, da Mariane, do Kleber, meu Pai. Eu oro pedindo pela vida da Dona Eunice e toda a sua casa. Meu Deus, nessa noite, eu oro pela vida da nossa irmã Magna Rodrigues, do Igor, meu Pai, a Thalia, Senhor, a Jéssica, o Jaci. Eu oro, meu Deus, pedindo por toda a família, o Ian, meu Pai, a Patrícia, o Vitor e o Vinícius. Meu Deus, eu peço, meu Pai, pela vida, Senhor eterno, nesta noite. Ah, Senhor, toma a vida, meu Pai, do Renato Fortes, meu Pai, da Ana Paula em tuas mãos, da Mariana, meu Pai. Toma, Senhor, a vida, meu Pai, da Rafaela, da Rosa, meu Pai. Eu quero entregar em tuas mãos a dona Antônia Nogueira, meu Pai, que é a Senhor mãe da Ana Paula, lá no Rio Grande do Norte. O João Batista, seu filho, meu Deus, quero entregar em tuas mãos, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo, Senhor, pelas vidas, meu Deus eterno, de todos aqueles, meu Pai, que tem, Senhor, buscado a tua presença, que tem buscado a tua graça. Meu Deus, eu oro pela vida da Nailê Silveira, Senhor, toda a sua família. Eu peço, meu Deus, que o Senhor derrama o teu poder sobre a vida da tua filha. Ó Deus, lá em Além Paraíba, toda a família. Eu oro, Senhor, pedindo, meu Pai, nessa noite, que o Senhor visita aquela pessoa que está desviada da tua presença, aquela pessoa, meu Pai, que está debaixo de um viaduto, de uma ponte, meu Pai, mas, Senhor, teve a sorte de ter um celular, meu Pai eterno, e talvez, meu Deus, está agora nesse momento ouvindo essa oração. Deus, resgata esta pessoa, leva ali, meu Pai, anjos, ó Deus eterno, que transfiguram em homens, meu Pai, e mulheres, que evangelizam nas praças, que levam ali um prato, meu Pai, de comida, Senhor, para sustentar aquelas vidas. O Senhor cobre com a tua presença, meu Deus, visita aquele homem, aquela mulher, aquela criança no hospital, Senhor, que está se recuperando de uma cirurgia, se recuperando, meu Pai, de uma enfermidade. Ó Deus, eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, o globo terrestre. Eu quero entregar, meu Pai, homens e mulheres de Deus que fazem profissão de fé e que têm passado pelo vale sombra da morte. Meu Deus, eu quero entregar na tua mão essa pessoa que geme diante, meu Pai, debaixo de uma dificuldade, que o Senhor cobre esta vida com a tua presença e os abençoe rico e poderosamente em nome de Jesus. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, o pastor Isaías vai ficando por aqui com mais um momento de fé. Eu desejo a você uma ótima noite, que a paz do Senhor esteja aí forte no teu coração, que Deus te honre muito. Onde você colocar tuas mãos, teus pés, abençoado vai ser. Filhos de Deus, fiquem todos na paz do Senhor e que a sua noite seja uma noite daqueles momentos que José dormia e Deus então colocava sonhos no coração dele, na mente dele. Assim seja com você, que Deus essa noite te faça sonhar com aquilo que você havia engavetado, havia aberto mão, que Deus venha te dar vitórias em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Agindo Deus, ninguém impede teu milagre de acontecer. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.